Vejam, só precisei digitar aqui. Não precisei digitar as outras. Então, existem facilidades no Excel que ele é muito esperto para esse tipo de coisa. Ah, então quer dizer que para meses, se eu tivesse escrito janeiro. Janeiro, opa, desculpe, está escrito janeiro, fevereiro. Vou marcar as duas. Lembre-se, estou sempre marcando as duas primeiras e vou arrastar. Por que eu marco as duas primeiras? Quando eu marco as duas primeiras, eu estou dizendo para o Excel qual é o padrão que eu quero seguir. Janeiro, fevereiro. Então o próximo é março, depois abril, depois maio, por aí vai. Funciona com números? Funciona. Se eu puser 1 e 2, digamos que o professor pediu para você digitar até 100. Certo? Basta pôr 1 e 2, marco os dois primeiros e puxo para baixo. Se eu quiser só os ímpares, 1 e 3, marquei os dois. Olha, aqui eu defini o padrão, 1 e 3. E aí ele ficou 5, 7, 9, 11. Opa, a brincadeira é boa. Vamos agora colocar os pares, 2 e 4. Olha aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entenderam como é que a coisa funciona? Você tem que definir, ao clicar e selecionar duas células, você define você diz para o Excel qual é o padrão. E ele vai e preenche para você. Então, essa é uma maneira rápida de você inserir informações. Eu tenho aqui janeiro, fevereiro, 1, 4. E pode também ser, por exemplo, 3 e 8. Qual é a distância de 3 para 8? 5. O Excel entende essa distância. E ele vai fazer agora. 3, 8. 8 e 5 dá 13. 13 com 5, 18. Com 5, 23. Com 5, 28. Por aí vai. Você pode fazer da maneira que você quiser. Outro recurso interessante que o Excel tem, e aqui eu já vou começar a dar umas dicas para vocês. Olha, você pode copiar as informações de uma célula para outra. Como é que você faz isso? Selecionei a célula, e aí vem aqui, botão direito, copiar. Vejam como ela ficou, com um tracejadinho ao redor. Eu quero colar aqui. Tem duas opções. Eu posso simplesmente dar Enter, apertar Enter. Pronto, que ele já colou aqui. Vou repetir, vou copiar agora essa de baixo aqui, copiar, e vou colar aqui. No lugar de dar Enter, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar no lugar apenas de opção. Eu tenho um lugar somente de aparecer colar, aparecem várias opções aqui. Eu vou pegar a primeira, depois a gente vai falar sobre o restante, tá bom? Mas a primeira que é colar. Colar. E ele colou, mas ainda continuou aqui selecionado. Eu poderia repetir essa colagem. Por exemplo, se eu quiser colar aqui, colar. É como se ele colasse, mas não esqueceu o que está copiando. Tá certo? Eu tenho que copiar somente de uma em uma? Não, eu posso copiar várias células ao mesmo tempo. Marquei as células, clico na primeira, seguro o mouse e arrasto por cima das outras. Copiar. E agora eu vou colar. Bem aqui. Colar. Vejam que ele colou por cima daquelas células que eu tinha selecionado. Tá bom? Muito bem, mas digamos que eu preciso... Aqui é uma lista qualquer que eu estou fazendo. E olhem como o Excel é esperto. Eu vou digitar nessa célula. Que célula é essa? É a célula G32. Nesta célula, eu vou digitar uma dessas palavras que eu já digitei acima. Então, se é uma lista ou algo parecido. E vou digitar de novo internet. Como é que eu vou começar? O que é que eu preciso fazer? A célula já está selecionada, vou começar a digitar. E quando eu coloquei o I, ele já me deu aquela opção ali de internet. Mas de onde ele tirou essa ideia? Daqui, exatamente daqui. Ele deu uma olhada nessa lista e viu que a primeira palavra que eu tinha começando com I era internet. E ele já me dá a opção de, se eu fizer agora apenas Enter, eu vou estar aceitando essa opção que ele deu, Enter. Então, para digitar internet, eu só precisei colocar I. Vou fazer de novo, internet, I. Somente o I, Enter.
E se eu pusesse o C? Aparecia catering. E se eu pusesse o M? Mall stores. E se eu pusesse o R? Opa, não apareceu nada. Por quê? Porque eu tenho retail, ele não sabe ainda, e tenho restaurants. Se eu puser o E, também não apareceu nada. Mas se eu puser um S, ele já sabe que tem essa opção, ele não está mais em dúvidas e me ofereceu a única opção que eu tinha disponível. E eu aperto Enter. Esse é o recurso autocompletar. Exatamente o que está dito aqui. Isso é muito válido quando você está fazendo listas, que você já precisa utilizar de novo uma palavra que você utilizou antes. Note, ele procura sempre na mesma coluna. Tá bom? Para poder te ajudar a preencher. Então eu vou deixar desse jeito, que eu quero que a planilha de vocês também volte dessa maneira, com esses Ctrl+Cs que eu fiz e essas listagens aqui. Tá certo? Vamos lá. Eu já fiz isso, inseri dados usando Tab e Enter, não foi? Só para repetir, por exemplo, se eu puser aqui 1 e apertar Tab, a célula passa a ser a célula direita, a célula selecionada. Se eu colocar 5 e apertar Enter, ele preenche e passa para a célula de baixo. Ele também me ajuda a corrigir alguns erros enquanto eu digito. Foi exatamente esse recurso de autocompletar. Quando ele aparece a questão do autocompletar, ele me ajuda a corrigir. Eu não cometo alguns erros se as palavras já estiverem digitadas acima, né? Inserir datas e horas. É só você utilizar dia 12 do 05 de 2005, usar barras ou utilizar os dois pontos. Então eu tenho 15 horas e 48 minutos, mas ele interpreta isso como números. E tenho de inserir números. Já fizemos números aqui, mas posso fazer novamente. Digita o número e aperta Enter, que ele vai preencher a célula com aquilo. E usar o auto-preenchimento, que foi o que nós fizemos aqui. Tá legal? Temos então o recurso de autocompletar, que foi o que eu fiz várias demonstrações. Vou precisar que vocês repitam isso nesse arquivo que está disponível para vocês, tá bom? Deixa só eu voltar um pouquinho aqui agora. Que eu queria falar mais um pouquinho sobre esse conteúdo das células, números, textos e fórmulas, e também falar alguma coisinha sobre formatação. Olhem só.